Glória a Jesus, né? Que bênção. Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Que bom, né? Primeiro dia da semana, nós já estamos aqui na casa do Senhor. Como o pastor já bem disse, tivemos o culto das 7h30 da manhã, depois tivemos a escola dominical às 9h. E é muito bom, né, queridos? Nós podemos estar na casa do Senhor. O salmista bem disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui esta manhã, porque eu sei que muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, irmãos, mas não podem, às vezes por impossibilidade de saúde, às vezes porque estão internados. Quantas pessoas falam: pastor, eu não estou podendo ir na igreja porque eu estou internado, mas ore por mim, gostaria de tanto estar no culto. Então, queridos, eu e você, nós temos o privilégio, né, a saúde para podermos vir para a casa do Senhor, mesmo que às vezes, igual a minha mãe, quanta dificuldade ela tem para caminhar, mas eu consigo trazê-la mesmo assim. Mas nós estamos aqui, queridos. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, e nos alegrarmos de forma profunda. Então eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã. Agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, depois a minha família, depois seguidamente ao pastor Wesley, que sempre tem confiado em nós aqui para trazermos a palavra, ali também na escola dominical, sempre tem nos confiado, e é motivo de alegria para mim, irmãos, porque tem tido paciência comigo, me ensinado muitas coisas, tem aprendido muito com o pastor Wesley, e tem sido bênção no meu ministério. E se você trouxe a sua Bíblia, mesmo que seja de papel ou que seja no celular, online, abre aí em Provérbios capítulo 3, eu creio que Deus vai falar conosco esta manhã. Muitas vezes nós ficamos ansiosos quando a gente vem para um culto, para Deus falar alguma coisa conosco. E isso é muito maravilhoso, né? A gente vir para um culto com expectativas de ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos com uma dificuldade em alguma área, nós queremos ouvir nem que seja uma mínima palavra sobre algo daquilo que estamos passando, seja na área financeira. Pode ficar sentado, queridos, pode ficar sentados. Nós vamos lendo a palavra aqui. Eu quero que, se possível, você mantenha a sua Bíblia aberta aí, nesses versículos aí no Provérbios capítulo 3, a gente vai ler algumas coisas, vai fazer alguns comentários, mas voltando aqui, a gente, às vezes, nós ficamos naquela expectativa, porque às vezes estamos com um problema na área, talvez financeira, talvez na área profissional, talvez na área física, talvez na área familiar, talvez na área sentimental, talvez na área conjugal. Talvez as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, talvez os profissionais que nós trabalhamos com eles, estão nos trazendo problemas, e nós estamos enfrentando dificuldades. Nos últimos dias, queridos, eu tenho percebido isso, porque eu tenho ido em alguns lugares, visitado algumas pessoas, e eu tenho percebido que a maioria das pessoas, irmãos, para não dizer 100% das pessoas, estão enfrentando vários problemas, lutas terríveis, difíceis, relacionamentos com pai, filhos, dificuldade, área financeira com dificuldade, área espiritual difícil de marchar, difícil de caminhar, e não é fácil. Jesus Cristo nunca prometeu para nós, queridos, um mar de rosa aqui nessa terra. Olha, me aceita que a partir de agora você não vai ter mais problema, que vai ser tudo muito fácil, que vai ser tudo muito simples. Não. Pelo contrário. Jesus Cristo falou: olha, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ainda disse mais: no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, irmãos, e eu e você, nós vamos vencer também, queridos. Não importa a luta que você está passando, irmãos. Muitas vezes nós queremos
absorver as lutas e achar que nós damos conta. Mas com toda a nossa macheza, com toda a nossa braveza, com toda a nossa força, irmãos, vai chegar um momento que nós vamos sucumbir. Por mais forte que você seja, por mais que você malhe numa academia, por mais forte, com mais saúde que você tenha, se você não sucumbir na área física, você sucumbe na área emocional. Se você não sucumbir na área emocional, você sucumbe na área profissional, irmãos. Não tem jeito. Não quero ser nesta manhã o profeta do caos para você. Mas de um jeito ou de outro, irmãos, uma hora ou outra, a gente vai ter que pedir ajuda, irmãos. E às vezes nós procuramos ajuda humana, aqui, ali, acolá, e nós não encontramos. E aí, nós temos um único recurso, que é reconhecer que toda ajuda vem dele. E só vem dele, e é só com ele que nós podemos contar. Não podemos contar com a esposa, com o esposo, não podemos contar com os familiares, não podemos contar com ninguém. Buscamos ajuda ali, aqui, com o chefe, com o patrão, com os médicos, e não conseguimos ajuda. E aí nós reconhecemos a nossa pequenez. Aí nós começamos a reconhecer quem nós somos. Começamos a reconhecer a nossa fragilidade. Passamos por uma pandemia 2021, em que nós vimos quão frágil é o ser humano. Pessoas com pequenas comorbidades, ou às vezes quem até nem tinha comorbidade, ou às vezes quem nem sabia que tinha comorbidade, faleceu. Por algo que nós nem vimos o que era, nós só sabíamos que era um vírus. Eu não vi o vírus da Covid, ninguém viu, ninguém sabia, e ficamos fragilizados. E aí o que aconteceu? Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. É só por ela. E não se engane, irmãos. Não quero ser novamente repetitivo, não quero ser o profeta do caos, mas está vindo coisa pior por aí, irmãos. Que isso, pastor? Não me coloca medo, não. Não, queridos, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não. Sabe por quê? Se nós passarmos dessa para outra, nós temos um lugar muito melhor nos esperando, que é o céu, irmãos. Preocupa não. Relaxa. Fica tranquilo, descansa no Senhor. É isso que Deus tem para nós, irmãos, é isso que Ele quer para nós, que nós confiemos nele, ou confiamos nele 100%. E é por isso que às vezes, irmão, nós passamos por problemas, é permissão dele. Todo problema que nós temos, queridos, é o Senhor permitindo, para que nós fiquemos mais próximo dele. Muitas vezes, irmãos, nós temos algo que chama zona de conforto, e isso é algo muito perigoso, a tal da zona de conforto, porque nós achamos que está tudo bem, e está tudo maravilhoso, nossa despensa está cheia de alimento, a nossa conta bancária está lotada, tem dinheiro de sobra, o casamento está uma maravilha, não tem problema com o esposo, nem com a esposa, os filhos na faculdade, todo mundo rompendo, casado, sem problema, o ministério espiritual, o ministério da igreja está indo uma bênção, está tudo dando certo, e a gente relaxa. Nós temos esse problema. O ser humano é difícil, irmãos, nós somos difíceis, nós temos uma natureza complicada, e Deus, sabendo disso, na sua magnificência, na sua onisciência, em todo o seu conhecimento que nós não conseguimos explicá-lo, Ele permite algumas coisas vir sobre nós, para que a gente entenda que nós não somos suficientes, nós não somos, melhor dizendo, autossuficientes, que nós dependemos dEle, para todas as coisas. E a Bíblia é bem clara, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E nós temos uma mania de acharmos que podemos controlar alguma coisa. Não, queridos, nós não podemos controlar nada, absolutamente nada. Mal nós, irmãos. Mal nós conseguimos controlar a nós mesmos. Ah, pastor, não, eu consigo, eu tenho domínio próprio. Irmãos, nós dormimos
de um jeito e acordamos de outro. Como é que nós controlamos alguma coisa, irmãos? Estamos bem, de repente, dá uma fisgadinha no coração. Ai, quantos já sentiram uma fisgadinha no coração aí? Deixa eu ver quem já sentiu uma fisgadinha no coração aí. Dói ou não dói? Dá uma dorzinha. Do nada, irmãos. Como é que nós controlamos alguma coisa, irmãos? Controlamos nada, irmãos. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Daí, queridos, a necessidade plena de confiarmos em Deus, botarmos o joelho no chão e falar: Senhor, eis aqui, está tudo aqui. Eu não consigo controlar nada, Pai. Eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. A autossuficiência é algo muito perigoso. Já vi, irmãos, apesar de eu parecer que eu tenho uns 25, 30 anos, mas eu já tenho 52. Sei que eu tenho cara de novinho, né? Mas é 52 anos já no... Melhor dizendo, 51, né? Não vão adiantar, não. Em maio eu faço 52. Já vi homens fortes, autossuficientes, inteligentes intelectualmente. Quem sou eu para chegar próximo da intelectualidade deles? Se acharem. E de repente, irmãos, um pernilongo, dengue hemorrágica, morreu. Então, irmãos queridos, nós precisamos colocar tudo diante do Senhor e entender, irmãos, que se nós respiramos, se nós abrimos os olhos pela manhã, é porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renovou nas nossas vidas, e essa foi a causa de nós não ter sido consumido. Se você confia nesse Deus, dê o seu melhor aplauso a Ele aí, glorifica a Ele, exalte a Ele. Mas o Provérbios, capítulo 3, que eu pedi os irmãos para abrir aí e manter a Bíblia aberta, foi escrito por um homem chamado Gedidias, mais conhecido como Salomão. E ele deixou para nós alguns conselhos. Eu acho que é muito interessante um homem que, segundo a palavra de Deus, foi o homem mais sábio que andou aqui sobre essa terra, porque uma vez ele foi colocado, ia ser levantado como rei de Israel, e Deus falou com ele: ô Salomão, hoje é de dias, me pede o que você quiser. Imagina Deus, imagina, irmãos, Deus chegar para nós, Deus chegar para você e falar assim: ô, me pede o que você quiser. O que você pediria para Deus, irmãos? Saúde, ó, a irmã falou saúde. O que você pediria para Deus? Ô Deus, me dá os números da Mega Sena aí, sortear, porque o próximo vai ser sorteado. O que você pediria para Deus? Pastor, às vezes alguém vai pedir os números da Mega Sena, né? Nem sei se existe esse trem, mas existe esse trem aí, nem sei, né? É bom nós nem saber. Quem não fala que sabe, não, irmão, que você não precisa saber dessas coisas. O que você pediria para Deus, irmãos? Deus chegasse, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que sabe quantas gotas de água tem no oceano, que pega a terra na palma das suas mãos e faz da própria terra escabelo dos seus pés. O que você pediria para esse Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata, que pode fazer qualquer coisa? O que será que você pediria? Salomão pegou e falou: Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo aí. Ele sabia que aquele povo não era fácil, igual nós não somos fáceis. Me dá sabedoria para dirigir esse povo. Aí Deus falou: então tá bom, vou te dar. Mas como você não me pediu riqueza, eu vou te dar riqueza. Tem um livro que chama História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo, que fala que o exército de Salomão, quando vinha pelo deserto, quando vinha guerrear, parecia uma bola de fogo. E os inimigos já ficavam amedrontados, porque todas as armaduras, os escudos e as espadas dos guerreiros de Salomão eram de ouro. Imagina, irmão, um exército lá com milhares e milhares de guerreiros, tudo de ouro, vindo o sol batendo no deserto para guerrear. Imagina, parecia uma bola de fogo, o sol escaldante batendo naquele monte de ouro.
Flávio Josefo diz isso no seu livro, é um livraço. Se você tiver condições de ler, lê a História dos Hebreus. E Deus deu para ele muitas riquezas, porque ele pediu sabedoria. Então, no capítulo 3 de Provérbios, escrito por Salomão, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Deus começa a usar a boca do Salomão. E ele vem falando, filho meu, falando para mim e para você, filho meu, não te esqueças da minha lei. Deus usando Salomão, falou, olha, não esquece da minha lei, não. Esquece da minha palavra, não. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã, para nós não esquecermos da palavra dele. E o teu coração, guarde os meus mandamentos. Queridos, eu vejo que a Bíblia é um livro de princípios. E de Gênesis a Apocalipse, eu vejo que a obediência é um princípio básico que a palavra de Deus nos traz. Deus mandou Adão e Eva não fazer algo. Adão não fazia algo. E o que eles fizeram? Desobedeceram. Deus mandou Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão obedeceu, e o que aconteceu? Com a descendência dele, foi numerosa, é numerosa nessa terra, não dá para contar. E assim foi, sempre obediência. O próprio Jesus Cristo, quando estava aqui nessa terra, andando fisicamente, usando a sua natureza humana, ele obedeceu. Ele entrou pela obediência do Pai, do plano perfeito de salvação que Deus tinha para nós, e teve para nós, e tem para nós. Porque teve um dado momento que ele estava ali, sabia ali nos princípios das dores, sabia por tudo que ele ia passar, e ele falou com o Pai, Pai, se possível, faça de mim o quê? Ou seja, dá para tirar a cruz? Dá para tirar a cruz? Mas, contudo, seja feito o quê? A sua vontade, e não a minha. Obediência, irmãos. Como um cordeiro mudo foi para lá e morreu, e pronto, e graças a isso é que nós estamos aqui hoje. Então, a Bíblia é um livro de princípios, irmãos. Muitas pessoas têm dificuldade por causa disso. Se a gente fizer algo que a Bíblia manda, vai ter resultado, irmãos. Plantação livre, colheita obrigatória. Nós podemos semear o que nós quisermos, irmãos. O apóstolo Paulo vem nos orientando, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, irmãos. E quem é que vai me impedir? Quem vai me impedir de eu fazer o que eu quiser da minha vida? Agora o apóstolo Paulo vem retratando, mas me convém? Quais consequências eu vou obter por causa das minhas decisões? O que vai acontecer com a minha vida se eu fizer isso? E aí Salomão vem tratando a questão da sabedoria aqui. Quantas pessoas, irmãos, estão tomando decisões erradas? Compra casa, vende casa, compra carro, casa, sem orientação de Deus, sem buscar a Deus, sem pedir o Espírito Santo a orientação. Quantas pessoas estão fazendo isso? E aí ele vem aqui no verso 1, Deus falando através dele, filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. E se a gente continuar lendo esse capítulo 3 de Provérbios, nós vamos ver que é ação e reação. É a lei da física. Ação e reação. No verso 1 é a ação. Se nós fizermos o que o verso 1 está mandando, no verso 2 vai ter o resultado. E assim vai seguir aqui, nós vamos perceber isso. Então, se eu e você não esquecer da lei de Deus, e no nosso coração nós guardarmos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, obedecermos a Deus e fazermos aquilo que Deus tem mandado nós fazermos, por exemplo, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e um monte de outras coisas que Ele manda nós fazermos, o que é que vai acontecer? Olha o verso 2, porque eles aumentarão os teus dias
e te acrescentarão anos de vida e paz. Você quer ser longânimo aqui nessa terra ou você quer morrer hoje? Quem quer ser longânimo aí? Levanta a mão aí. Você quer viver muitos dias? Você quer viver muitos dias ou você quer morrer logo? Então, a fórmula para nós termos longevidade, aumentarmos os nossos dias, é não esquecer da lei e guardar os mandamentos, a palavra, guardar os mandamentos, guardar a lei de Deus. E além disso, vai nos acrescentar anos de vida e paz. Irmãos, eu tenho visto de gente morrer nova aí. Adolescentes, jovens, morrer tudo novo, porque não guarda a palavra, não obedece os mandamentos, entram em situações que não deveriam entrar, anda com gente que não deveria andar, vai em lugares que não deveria ir, frequenta ambientes terríveis, ambientes que estão propícios à morte, e aí não tem vida mesmo, desobedece. E o que eu tenho visto de pessoas que não têm paz, ora por mim, pastor, minha vida está assim, está assado, está assim, está assado. Aí eu falo, você me permite te dar alguns conselhos? Claro, pastor, por favor, por gentileza, pastor, minha vida está assim. Aí eu começo, primeira coisa, você tem obedecido a palavra de Deus? Ah, pastor, ou não. Você tem ido à igreja, você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem... Como é que está a sua vida? Ah, não estou indo, né? Não, está assim. Então, meu filho, você tem que consertar, ué. Se você não mudar a sua atitude, os seus resultados vão continuar sendo catastróficos. Você precisa mudar. Você precisa começar a obedecer a palavra. Obediência vai gerar bênção. Inclusive, a Bíblia nos diz que a obediência, se a gente for obediente à palavra, você nem precisa correr atrás de bênçãos. Se você for obediente à palavra, ela diz que as bênçãos vão o quê? Te seguir. Elas vão te seguir, irmãos. Você vai começar a atraí-las. Coisas que você precisa, muitas vezes você nem vai precisar de orar. Elas vão vir. Você fala, mas como assim? Como assim isso está acontecendo na minha vida? Isso é bom demais para ser verdade? Eu não estou nem acreditando que isso aconteceu na minha vida. Como assim? Nem orei e veio. De onde é que essa pessoa surgiu para me abençoar? De onde é que veio? Como é que esse dinheiro apareceu assim do nada? O que é isso? Como é que a minha esposa mudou da água para o vinho? Como assim? Aquela mulher briguenta, ranzinza, carrancuda, agora está uma bênção, está fazendo até comida para mim, lavando a minha roupa. Que é isso? Como assim, pastor? As bênçãos começam. Os meus filhos, que nem me visitavam, está vindo na minha casa. Como assim? Meu patrão me chamou, me deu um aumento do nada. Por quê? Eu não pedi. As bênçãos começam a nos seguir, irmãos. A gente começa a ser abençoado, Deus começa a colocar pessoas ao nosso redor, porque a palavra dele nos diz isso, pessoas que a gente nem imaginava, e começa a tirar gente que não presta. Fulano foi embora, tal, 5 anos, 10 anos que eu tinha amizade com ele, foi embora, mas aí vem um outro, conhece a outra pessoa aqui, como Deus usa essa pessoa para me abençoar, e bênçãos começam a nos seguir, irmãos. E a gente precisa de paz. Quem obedece à palavra de Deus vai ter paz. Porque mesmo em meio à guerra, irmãos, nós temos paz. Quarta-feira, o pastor que pregou aqui, trouxe a palavra baseado na tempestade, que os discípulos estavam ali no barco, começaram a ficar desesperados, e Jesus dormindo, Jesus estava dormindo, acorda o mestre aí, que senão nós vamos sucumbir, e Jesus estava dormindo, tranquilo. Quem tem confiança no Pai, dorme tranquilo, irmãos. Quem tem confiança no Pai, dorme tranquilo. Você tem confiança no Pai? Então dorme tranquilo, querido. Sabe por quê? A Bíblia fala que enquanto nós dormimos, Deus trabalha ao nosso favor, irmãos. Quando você está dormindo, o Senhor está trabalhando, irmãos. E aí a pessoa fica vivendo aquela vida, correria, aquela loucura, aquela doideira, e vai e vem, e que não sei mais o quê.
Aí, de repente, Deus, espera aí, vou ter que dar uma paralisada. Tchum! Joga 2 sondas dentro do nariz e fica lá no hospital. Agulha no braço, 2 sondas no nariz. Parou ou não parou? Eu tive que te parar, meu filho. Essa vida que você estava levando aí, você ia dar um derrame. Você ia dar uma parada cardíaca, ué. Não tem jeito não, ué. Tive que te ajudar. Eu estou aqui, estou passando luta, estou passando problema, estou no hospital. Por que será? Porque fez loucura, faz doideira. Então, queridos, o que Deus tem para mim, para você, é vida, é paz, é alegria, é bonança, é coisa boa. Mas existem princípios, e se a gente quebrá-los, não vai acontecer nada. E aí, Deus continua falando através da boca de Salomão. No verso 3, não te desampares a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Irmãos, nós temos vivido dias que muitas pessoas más fazem maldade conosco. Aproveitam que a gente é cristão, acham que a gente é bobo e faz maldade conosco, melhor dizendo. Às vezes um vizinho, às vezes nas suas transações comerciais, às vezes um familiar faz maldade com você, às vezes alguém do seu ciclo de amizade trai você. Mas aí Deus vem falando com Salomão. Salomão, não te desampares a benignidade. Ou seja, ainda que alguém te faça maldade, Salomão, e está falando comigo e com você nesta manhã, ainda que alguém te faça o maior mal desse mundo, não deixa de ser bom, não. Porque, irmãos, vou falar com vocês a verdade, isso aqui é uma carne, aqui tem sangue quente aqui, colérico, sanguíneo, que anda dentro dessas veias. Tem hora que faz cada coisa com a gente, meu irmão. Ô, pastor, dá vontade de descontar, pastor. Dá vontade de descontar pior, irmão. Dá vontade de fazer pior do que a pessoa fez com a gente. Sim ou não, irmão? Estou falando alguma mentira aqui? Será que isso acontece só comigo? Acontece só com 2 aqui, 3 também. 4. Dá vontade de descontar, irmãos. Mas aí Deus vem falando comigo e com você. Deixa de ser bom, não. A vingança pertence a mim. Ele é que vai vingar você, meu irmão. Perdoa. O nosso papel, irmãos, é seguir perdoando aqueles que fazem mal conosco. Nosso papel é esse. Pastor, é difícil. Ué, claro que é difícil, ué. Claro que é difícil, ué, fazer isso, ué. Mas é o que a Bíblia manda nós fazermos, irmãos. Quem é que te falou que ser crente é fácil? Quem é que te falou isso? Quem é que te contou essa mentira? Ah, ser crente, só vitória. É bom demais. É bom demais mesmo, irmão, porque nós vamos morar lá no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, querido, nós vamos ter problema. E a diferença que eu vejo é de que forma que nós passamos por esses problemas. Se é com Deus ou se é sem Deus. Porque sem Deus, irmão, se eu não tivesse Deus, eu ia colocar um 8 na cintura, ia lá e ia resolver tudo, irmãos. Ia criar o maior caos. Mas como eu sou de Deus, o que eu tenho que fazer? Me humilhar e colocar a situação diante de Deus. Senhor, o Senhor viu? Foi desonesto comigo? Me prejudicou? E é isso, Deus. Vou seguir em frente. O Senhor viu? O Senhor foi testemunho? O diabo também fez? Viu? E o que vai acontecer agora? A plantação está feita. Eu plantei coisa boa, eu abençoei, eu ajudei. E o que a pessoa fez? Me prejudicou, me deu prejuízo, falou mal de mim. O Senhor sabe, Deus. Então, a vingança é tua, Pai. Então, está tudo nas tuas mãos, o perdão está liberado e eu vou seguir em frente. Irmãos, é fácil fazer isso, irmãos? Não, a nossa vontade é chegar em casa ou chegar na rua e falar mal da pessoa com todo mundo. É porque fulano me prejudicou, é isso, é aquilo, e não podia ter feito isso. Eu ajudei demais essa pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e na hora que eu precisei a pessoa não me ajudou. Nossa vontade é isso. Mas devemos fazer isso? Não.
A Bíblia nos orienta aqui em Provérbios que para não afastar de nós a benignidade. A gente não pode deixar de ser bom, irmãos. Ainda que te faça a maior maldade, continua sendo bom. Sabe por quê, irmãos? Deus é bom o tempo todo. E nós precisamos seguir o exemplo dele, sim ou não? Ele é bom o tempo todo. Já pensou, irmãos, se Deus nos tratasse conforme as nossas iniquidades? Conforme aquilo que nós já pecamos contra a santidade dele? Já pensou se Deus nos tratasse assim, irmãos? Então, queridos, nós aceitamos a Jesus e hoje nós estamos num caminho de santificação. Falamos isso na escola dominical hoje. Estamos num caminho de santificação. Aquele homem que eu era ontem, hoje eu já sou um pouco melhor. E eu estou sonhando que amanhã eu vou ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje. E assim nós vamos caminhando, irmãos, para a transformação, nós vamos sendo transformados dia após dia, melhorando dia após dia, sendo mais parecidos com Jesus dia após dia. E isso se chama santificação, é o processo que nós estamos agora. Mas um dia, queridos, a Bíblia nos fala que nós vamos passar por um processo chamado glorificação. Você sabe o que é isso? Você sabia que lá no céu tem um corpo? O corpo que está lá é o corpo de Jesus glorificado. Um corpo incorruptível. E um dia, queridos, a trombeta vai soar. E nós vamos, esse corpo nosso aqui, que é mortal, que pernilongo joga nós na cama, que a gente vira pó, esse corpo vai se tornar um corpo incorruptível. Na hora que a trombeta soar, nós vamos subir e encontrar com ele nas nuvens e vamos morar no céu. E ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É isso que vai acontecer. Não perca a esperança, não. Não perca, não. Esse sofrimento, como diz o apóstolo Paulo, essa leve e momentânea tribulação que você está passando aqui, meu irmão, preocupa não. Deixa o couro comer. Deixa o couro comer no seu lombo, não preocupa não. Coloca nas mãos do Senhor. Lança sobre ele toda e qualquer ansiedade, porque o fardo dele é leve, manso e suave, tudo dele é leve, a voz dele é como voz de muitas águas, os olhos dele são como chama de fogo, está contemplando todas as coisas, nada passa de mim, passa de você, mas nada passa dele. Então o nosso papel, queridos, é confiar e não deixar de ser bom. E aí ele vem falando um pouquinho mais. Fidelidade, benignidade. Não te desampares a benignidade e também não te desampares a fidelidade. Por que será? Deus é fiel, sim ou não? Nós temos que ser fiel, sim ou não? Mas no mundo em que há o que há, o tanto de gente infiel que tem aí, nós estamos vendo aí, irmãos, esse escândalo do Banco Master. Inclusive, eu tinha dinheiro lá no Eubank, e essa semana, graças a Deus, o FGC me pagou o dinheirinho que eu tinha investido lá, liberou, pastor, para mim. Não sei se você tinha dinheiro no Eubank, que é também do Banco Master, ficou tudo preso. Aí eu entrei lá no FGC, me pagaram, me devolveram o meu dinheirinho que estava lá. Graças a Deus. Mas, irmãos, num tempo que nós estamos vivendo, de escândalo em cima de escândalos, corrupção em cima de corrupção, infidelidade em cima de infidelidade, relacionamentos abertos, em que o homem pode ficar com quantas mulheres quiser e a mulher pode ficar com quantos homens quiser, e à noite eles se encontram e dormem junto como se nada tivesse acontecido. Vivendo escândalo em cima de escândalo, corrupção em cima. É difícil ser fiel, irmãos. O que tem? Um gatinho na luz aqui em casa. Vai para o inferno por causa de R$150, R$200, irmãos. Piratariazinha, não tem nada a ver, não. Uma Zboxzinha aqui. Não vou pagar lá a net, claro, não, a net não, a televisão não. Um gatozinho aqui. Tem um negocinho aqui. Nós vamos ser infiel, irmão, em mixaria. Se você não pode ter Netflix, não faz gato de internet, não, de televisão, não, irmão. Não tenha. Entra no YouTube. Tem filmes e mais filmes gratuitos lá, muito bons, inclusive. Filmes evangélicos maravilhosos no YouTube. Não pode ter, não tenha.
queridos, nós temos que pensar um pouco, dar vontade de ser infiel, porque é tanta gente roubando, você fala, o que que tem isso? E o que que tem, irmãos? É que tem muita coisa, irmãos. Nós somos raça eleita, nação santa, e se ele é santo, nós temos que ser santo também, irmãos. Quem é que te falou que para chegar no céu vai ser de qualquer jeito, irmãos? É estreito o caminho mesmo, é difícil. Ó, pastor, essa palavra está muito pesada hoje, pastor, não tem uma palavra mais leve, não, queridos. Eu sou um pastor, inclusive um pastor auxiliar, o pastor da igreja está aqui, mas eu sou pastor auxiliar. Mas eu sou pastor, e o dia que eu chegar diante de Deus, queridos, eu quero olhar no olho dele e falar, Senhor, eu falei tudo que o Senhor mandou falar. Eu não quero chegar diante de Jesus e ele falar, por que você não falou? Você era um pastor, eu te separei para isso. Eu te separei para você falar a verdade, por que você ocultou? Por que é que você ocultou? Por sua causa tem um monte de gente no inferno. Já pensou em escutar isso de Deus, irmão? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou enfiar minha cara? Como é que eu vou arrumar, irmãos? Então, queridos, me perdoa essa palavra está um pouquinho dura aí, mas eu preciso falar com vocês a verdade, irmãos. Isso é amor, queridos. Se você soubesse como está meu coração, o temor que está dentro de mim, que está falando essas coisas para vocês aqui, vocês não querem imaginar o temor que está dentro de mim. Porque, diante de tanta corrupção, como é que um homem igual esse Daniel Vorkar, irmãos, vai aceitar Jesus? Um homem que tem o mamon como seu Deus, que é o dinheiro, que compra ministros da mais alta corte do nosso país, que compra deputados federais, senadores, que tinha um homem chamado Sicário, que saía fazendo as loucuras para ele, um mafioso. A gente fica vendo essas coisas, é bilhão para cá, é milhão para lá, não sei o quê, é 129 milhões que a mulher de um homem da Suprema Corte recebe, e uma confusão danada. Ah, irmão, se a gente não vigiar, a gente é infiel, irmãos. Pastor, esse homem é isso, mas às vezes a gente, um gato de energia em casa, nós podemos falar o que dele? Não podemos falar nada, irmãos. Aquele que é infiel num real é um fiel num milhão também. Se tivesse lá, a gente faria a mesma coisa se formos infiel. É o retrato do nosso país, queridos. Nós precisamos vigiar, queridos. E não deixar essas coisas, as infidelidades que estão por aí, nos contaminar. Não é fácil. Não estou falando que você quer fácil, irmãos. Não é. Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. Vigiar e orar, porque não é brincadeira, irmãos. Não é mesmo. E aí, ele vem falando aí, né? Onde é que a gente tem que deixar a benignidade e a fidelidade? Atadas ao nosso pescoço. É como se a gente pegasse um cordão e pegasse o símbolo da fidelidade e o símbolo da benignidade, colocasse nesse cordão, atasse ao nosso pescoço, para a gente nunca esquecer disso. E além disso ele fala, escreve-as nas tábuas do seu coração. Ou seja, para a gente estar consultando o tempo todo. Fidelidade e bondade. Não posso deixar de ser bom, Senhor. Me fizeram maldade, mas eu não vou deixar de ser bom. Não vou deixar de fazer o certo. Foram corruptos comigo, Deus. Mas eu não vou deixar, eu não vou ser corrupto. Vou continuar sendo honesto. Mesmo num mundo cheio de corrupção. Mesmo num mundo cheio de coisas erradas. Não é fácil. E aí, queridos, quando nós fazemos isso, aí vem o verso 4. Olha o resultado de quem é bom e quem é fiel. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Quando você faz isso, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Engraçado, fulano é diferente. Por que que fizeram isso com ele e ele não vingou? Se fosse comigo, eu teria vingado. Se fosse comigo, como é que ela aceitou um negócio desse? Como é que ela aceita? Como é que pode? Eu não aguento um negócio desse. Ele realmente ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. As pessoas começam a observar, irmãos.
Não se engane, estamos cercados por uma multidão de testemunhas, queridos. Pessoas que você acha que nem está te observando, estão te olhando. No seu trabalho, nos seus vizinhos. As pessoas estão te vendo. E além disso, das pessoas que estão nos vendo, o verso vem falando também sobre Deus. Deus vai achar graça em nós. Você quer achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus? Você quer? Você quer que Deus te olhe e veja, olha, eu estou vendo ali um bom ali, eu estou vendo alguém legal ali, aquele ali eu posso usar, olha ali, ó, aquele outro, olha lá, aquele pastor, aquele irmão, aquele está frequentando. Estou vendo graça nele. Deus olha, irmãos. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em busca dos verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui nesta manhã que adora a Deus? Adora Ele aí, dá um glória a Deus, exalta o nome dEle aí, glória a Jesus. Nós somos adoradores. Então nada passa. Ei, rapazinho, tá joia? Deus abençoe você, sua casa, sua família. E o papai ali, viu? Ó, não vai cair aí não. Que bênção, né? Vai ser pregador, e ó, já está vindo para cá para pregar. Vai cair aí não. Deus te abençoa, viu? Então, queridos, nós precisamos ler a palavra. Dá a mão, tio, dá? Dá a mão, tio, aqui, dá? Dá a mão, tio, dá? Oi? Deus abençoa. Glória a Jesus pelas crianças, né? O próprio Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Aleluia. Então, queridos, vamos seguir um pouco em frente aqui, porque já estamos finalizando. Fica tranquilo que antes das 17 horas a gente finaliza aqui, tá? Fica tranquilo. E aí, irmãos, para finalizar aqui, é uma pena que a gente não tem mais tempo, porque é tanta coisa maravilhosa aqui. Vamos lá, o próximo verso diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Só mais isso aqui e o próximo e a gente finaliza. Quantas pessoas, irmãos, estão confiadas na sua própria força? Quantas pessoas? Ah, eu sou o cara, né? Como diz o Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né, pastor? Esse cara sou eu. Não, irmãos, eu não sou nada. Pessoas que confiam na sua própria força. Né? E a Bíblia vem nos falando aqui, reconhece em todos os teus caminhos. Né? Confia no Senhor de todo o teu coração, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, por mais inteligente que possamos ser, não podemos confiar na nossa intelectualidade, na nossa inteligência. Por mais que você estude, por mais sábio que você acha que você é, não confia nisso não. Não, eu estudei, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu tenho 5 faculdades, eu sou professor, eu sou isso, sou filósofo, não sei o quê. Eu dou aula na USP, eu dou aula na Federal, de não sei o quê, de Direito. Confia nessas coisas, não. Não confia no seu próprio entendimento, não. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas o final dele é... O que é o final? É derrota, é coisa ruim. Quantas vezes eu e você fazemos aquele plano, é assim, e vou fazer aqui, vai dar certo aqui, vou fazer assim, e vai dar isso. Irmãos, o resultado muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que nós planejamos. Alguém já passou por isso aqui ou só eu? Alguém já passou por isso de planejar tudo e o negócio sair diferente? Maioria, né? Todo mundo, né? Maioria, né? Por quê, irmãos? O nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós somos levados por emoções? E mulher, principalmente, é muito mais emocional do que o homem. O homem é mais racional e Deus já fez assim e está tudo certo. Está tudo certinho. Quantas vezes nós somos levados por emoções? Eu estou tomando cuidado agora. Eu não estou prometendo nada quando eu estou emocionado. Mas eu estou emocionado, tal, aconteceu uma coisa. Eu vou e faço a promessa. Aí passa a emoção, aí baixa a adrenalina. Gente, o que eu prometi, hein? O que eu arrumei para minha cabeça? O que eu arrumei para minha vida, pastor? Agora eu vou ter que cumprir. Palavra de homem não pode fazer curva, pastor. Estava cheio de emoção, momento, euforia. Ah, eu vou fazer. Depois baixa a adrenalina, baixa tudo. O
que eu prometi? Agora eu vou ter que cumprir. E aí tem que cumprir. Porque senão a palavra da gente vale o quê, né? Então, queridos, a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento, tá? E além disso, de não confiar no nosso próprio entendimento, ele vem falando, reconhece em todos os teus caminhos. Eu já dei uma introdução aqui falando sobre isso. Reconhecer Deus em tudo que nós fazemos, em todas as áreas. E aí acontece algo, aí vem a parte do princípio da ação e da reação. Ele endireitará as nossas veredas. Pastor, me explique isso aí, o que é isso? Pessoal do louvor, por gentileza, pode subir aí. Estou finalizando aqui já. Irmãos, toda vez que nós fazemos isso, os nossos caminhos que estão tortos, as coisas que estão dando errado na nossa vida, seja na área que for, profissional, sentimental, não importa, financeira, familiar, seja a área que for. Quando a gente faz isso, Deus começa a consertar os nossos caminhos. Aquilo que estava errado, Ele vai colocando no prumo. Ele vai colocando na linha. Ele vai colocando na linha. Eu tomei o caminho errado. E aí, mas como eu reconheci Deus em todas as áreas da minha vida, Ele começa a pegar as suas áreas e começa a consertar. Você estava infeliz nisso, Ele vai te proporcionar felicidade. Porque a Bíblia fala para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando eu reconheço Ele nos meus caminhos, eu começo a priorizar o reino de Deus. E quando eu priorizo o reino de Deus, Deus começa a cuidar das minhas coisas. Quantos querem que Deus cuide das coisas dele aqui? Quantos querem? Cuide de tudo, Deus. Eu não quero cuidar de nada. Apesar que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ninguém está isento de fazer a parte dele aí, não. Ninguém. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, se for necessário, Deus move céus e terras ao nosso favor. Não se engane. Que é para nós fazer, nós vamos ter que fazer. Ele capacitou seres, nos deu força, inteligência, capacidade, a ponto que muitas pessoas pensam que a gente não tem poder. Nós temos poder para muitas coisas. Óbvio que não se compara ao poder de Deus. Mas nós podemos fazer muitas coisas, realizar muitas coisas. Quantos recebem essa palavra como de Deus para o seu coração nesta manhã? Vamos ficar de pé e agradecer a Ele? Apenas não temos mais tempo, só cheguei no verso 5 aqui. Quem sabe numa outra oportunidade, o pastor não me deixa falar mais um pouquinho aqui com os irmãos, falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vou chamar vocês aqui na frente, mas pode ficar aí mesmo, nós vamos orar, as horas já estão um pouquinho avançadas. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você, e você vai orar por mim. E nesta manhã nós vamos pedir a Deus sabedoria, porque nós não podemos, queridos, ficar tomando decisão errada, não. Cada decisão errada que nós tomamos na nossa vida, em uma determinada área, nos custa algo muito caro. Às vezes pode até custar a nossa salvação, que é o bem mais precioso que nós temos. Então nós temos que tomar decisões corretas. Mas eu e você, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, acontece algo que nós nem sabemos. O Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós. E é Ele que vai nos instruir por toda a verdade. Mas para isso, precisamos buscar sensibilidade espiritual, para escutar a voz dEle. Mas Ele não fica gritando, igual um louco dentro de nós, faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, Ele não fica dessa forma, igual um doido. A voz dEle é como voz de muitas águas, é leve, é levinho, é suave, não força a barra conosco. Quantas vezes nós vamos fazer algo, e aí vem aquela voz dentro de nós, não faça isso. Mas a gente teima e faz, e quebra a cara bem quebrado. Por quê? Não escutamos a voz do Espírito Santo dentro de nós. Então vamos pedir a Deus hoje, nesta manhã, sensibilidade espiritual para escutar a voz dEle, para não ficarmos errando, e como diz o ditado, dando com os burros na água. Você quer
Você, assim como eu, quer estar mais sensível à voz do Espírito Santo? Levante a sua mão, você que quer. Eu vou orar para nós, para que o Espírito de Deus nos torne mais sensível a Ele, mais suscetíveis a Ele, mais suscetível à voz dEle, amém? Coloque a mão no seu coração. Ore comigo também. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos nesta manhã, ó Deus, gratos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Pai, foi uma palavra que nós aprendemos nesta manhã, inspirada pelo Teu Espírito Santo, escrito pelo Teu Filho Gedidias, que nos inspira a buscar a sabedoria, Pai. Pai, não deixa que nós tomemos as decisões de nós mesmos, ó Deus. A partir de hoje, Pai, colocamos todas as áreas da nossa vida nas Tuas mãos. Não queremos controlar absolutamente nada. Queremos que o Senhor tome conta de tudo, da minha área espiritual, da minha área financeira, da minha área familiar, da minha área profissional, da minha área sentimental, da minha área conjugal, da minha família. Deus, eu quero que o Senhor tome conta de tudo, Pai. Quero que o Senhor tome conta da minha mente também. Eu quero que nesta manhã o Senhor pegue os meus pensamentos e leve cativo a Ti, para que eu possa trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Maus pensamentos eu não te quero dentro de mim mais. Pensamentos que não agradam a Ti, eu também não quero dentro de mim. Toma tudo, Pai. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito são Teu. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero repreender todo pensamento contrário, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus. Tudo aquilo, ó Pai, que tem atraído o caos para as nossas vidas, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, aqui está o Teu povo com a mão no coração, ó Deus. Nós queremos que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria vinda do alto, ó Deus, para tomarmos as melhores decisões aqui nessa terra. Decisões que vão trazer bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre as nossas famílias e sobre todas as áreas da nossa vida, Deus. No nome de Jesus, nós somos o Teu povo. O Senhor é um Deus que tem tudo nas Tuas mãos e tem todo o controle nas Tuas mãos, ó Pai. Então, pelo poder que há no nome de Jesus, essa é a nossa oração, ó Deus. E se você crê assim como eu, dê o seu melhor aplauso ao Senhor e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Algo mais que a neve.